Eu me pego muito preocupado com o futuro. Eu fico pensando no que vai acontecer amanhã, se as coisas vão dar certo, e isso me tira o sono. Você já tentou colher um fruto que ainda nem nasceu? Ou atravessar uma ponte que ainda não foi construída? Não, não tem como fazer isso. Pois é o que você faz com a sua mente quando se preocupa demais. A ansiedade é tentar viver um tempo que ainda não existe. O amanhã é como uma neblina. Por mais que você tente enxergar através dela, você só vai ver o caminho conforme for caminhando. Então o segredo é focar só no passo de agora. Exatamente. O hoje é o único lugar onde você tem poder de fazer alguma coisa. Se você gasta a sua energia sofrendo pelo amanhã, chega lá cansado demais para viver o que ele trouxer. Faça o seu melhor agora e deixe que o amanhã se cuide sozinho. Cada dia traz a sua própria força. Ainda não chegou, mas o seu presente está passando agora. Não deixe a preocupação tirar a beleza do seu dia. Viva um passo de cada vez. Às vezes me dá uma tristeza porque algo não aconteceu, algo que eu planejei, que não deu certo. Parece que todo esforço ele foi em vão e que agora já é tarde demais para tentar de novo. Você já viu como a natureza se comporta depois de uma queimada ou de um inverno rigoroso? Ela não fica chorando o que perdeu. Ela usa a cinza e a terra úmida para brotar de novo, com mais força. Mas é começar do zero dá um desânimo. Parece que a gente perdeu tempo. Você nunca recomeça do zero, você Não. recomeça da experiência. O que não deu certo te ensinou como não fazer na próxima vez. Recomeçar não é um sinal de fracasso, é um sinal de coragem. É dizer para a vida que você é maior do que qualquer tropeço. Então o erro ele acaba virando um degrau. Com certeza. Cada vez que você levanta e tenta de novo, você está mais sábio e mais firme. O conhecimento que você ganhou ninguém te tira. Não tenha medo de começar uma página nova. Às vezes o melhor da história só aparece nos capítulos seguintes. Recomeçar não é andar para trás, é dar um passo para frente com mais sabedoria. E se precisar recomeçar, recomece de novo hoje. O importante é não parar de caminhar. Às vezes eu acho que eu vou ser feliz de verdade quando alcançar um objetivo muito grande. Enquanto isso não acontece, parece que os meus dias são todos iguais e sem graça. Se você só celebrar a chegada no topo da montanha, vai passar a caminhada inteira sofrendo. A vida não acontece apenas lá no topo, ela acontece em cada passo da subida. É verdade. A gente fica tão focado no futuro que não vê o dia bonito que está fazendo hoje. Pois mude isso. Comemore o trabalho bem feito que você entregou hoje, o sorriso de um cliente, o prato de comida quente na mesa, a conversa boa com a família. O conhecimento de verdade nos mostra que a grande vitória é feita de pequenos momentos de paz guardados no coração. Quem não sabe agradecer pelo pouco, nunca vai saber aproveitar o muito. A felicidade não é um ponto de chegada, é o jeito que você caminha. Aprenda a celebrar os seus pequenos passos diários e veja como a vida ela fica muito mais leve. Por que é tão difícil esquecer quando alguém magoa a gente? Às vezes as pessoas já seguiu a vida dela e a gente ainda continua remoendo aquilo por dentro. Guardar mágoa é como carregar uma pedra pesada na mochila esperando que a outra pessoa se canse do peso. A pedra está nas suas costas, quem está sentindo a dor é você. Mas como é que a gente faz para tirar esse peso? Não é fácil esquecer. O conhecimento nos ensina que perdoar não significa concordar com o que o outro fez, significa apenas esvaziar a sua mochila para poder caminhar leve. Deixe que o tempo cuide de quem te fez mal. A sua obrigação é cuidar de você e da sua paz. Então, quando eu deixo para lá, eu estou fazendo o bem para mim mesmo? Exatamente. O silêncio e o desapego são os melhores remédios para o coração. Não entregue o controle do seu dia nas mãos de quem te machucou. Respire fundo, solte o que passou e siga em frente com a mente limpa. Não gaste a sua energia guardando o que te feriu. Limpe o seu coração, deixe o peso para trás e caminhe em paz. Tem dia que me dá uma angústia por não saber direito o que vai acontecer daqui para frente. Eu queria ter a certeza de tudo, ter todas as respostas guardadas para não errar.
Querer saber de tudo é uma vaidade da nossa mente. A beleza da vida está justamente em não saber de tudo, mesmo assim, continuar caminhando com confiança e simplicidade. Mas não é perigoso andar sem saber o que vem pela frente? Pense em quem viaja à noite por uma estrada de terra. Os faróis do veículo não clareiam a viagem inteira até o destino final. Eles clareiam apenas os próximos poucos metros. E esses poucos metros clareados já são suficientes para a pessoa continuar andando em segurança até chegar lá. É verdade, se a gente enxergar o passo de agora, já dá pra gente dar um passo à frente. Exatamente. O conhecimento de verdade não é ter todas as respostas do mundo, é ter a paz de saber que você vai descobrir o que precisa na hora exata em que o caminho chegar. Viva com leveza. Você não precisa ter resposta para tudo hoje. Foque no pedaço do caminho que você pode enxergar agora. Dê o seu melhor e deixe que o resto, o tempo ele traz. Às vezes eu vejo pessoas próximas passando por dificuldade ou tomando as decisões erradas e eu fico agoniado querendo resolver as situações por ela. E isso me desgasta demais. Como é que eu me dou com esse sentimento? Com a melhor das intenções, a gente acaba querendo carregar um peso que não é nosso. O conhecimento nos mostra que cada pessoa precisa viver o seu próprio aprendizado. Se você tirar a pedra do caminho do outro antes do tempo, ele nunca vai aprender a desviar dela sozinho. Mais dói ver quem a gente gosta sofrendo ou quebrando a cara. Eu sei que dói, mas ajudar não significa carregar o outro nas costas. Significa estar por perto para estender a mão quando ele pedir e decidir levantar. Você pode dar um conselho bom com amor e simplicidade, mas a escolha e o passo final sempre serão da própria pessoa. Guarde a sua energia para cuidar da sua própria vida. Então o melhor jeito de ajudar é respeitar o tempo, o espaço do outro. Com certeza. Dê o seu apoio, mas mantenha o seu coração em paz. Você não tem o controle sobre as escolhas de ninguém, apenas sobre as suas. Você não pode carregar o mundo nas costas. Seja um porto seguro de calmaria e apoio, mas deixe que cada um caminhe com as suas próprias pernas e aprenda no seu próprio tempo. Às vezes eu deixo de fazer as coisas que eu quero ou de dar a minha opinião, com medo de o que os outros vão pensar ou falar de mim, porque a gente dá tanto poder para o julgamento das outras pessoas. Porque a gente esquece que as pessoas enxergam o mundo através dos olhos delas, não dos seus. O julgamento dos outros diz muito mais sobre quem está falando do que sobre você. Mas parece que uma palavra ruim ou uma crítica joga um balde de água fria nos planos da gente. Isso só acontece se você deixar a chave da sua casa nas mãos de um estranho. A sua paz e a sua consciência pertencem a você. Pense em um rio. Se alguém joga uma pedra nele, a pedra afunda e o rio continua correndo, limpo e calmo. Seja como esse rio. Deixe as palavras vazias passarem e continue o seu caminho com o coração leve. Você não veio ao mundo para viver de acordo com o que os outros esperam de você. Tenha a coragem de ser simples, seja verdadeiro e caminhe em paz com as suas próprias opiniões e siga em frente. Tem dias que eu olho para a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, os problemas que eu tenho para resolver, e a minha mente já acorda cansada. Parece que eu fico perdido diante de tanta cobrança. Se você olhar para um saco de arroz inteiro, você não consegue comer tudo de uma vez só. Como é que a gente faz? Come uma colherada de cada vez, mastigando com calma, até se alimentar bem. É verdade. Se tenta comer tudo de uma vez, a gente passa mal. Pois com os seus dias e com as suas tarefas é a mesma coisa. O conhecimento de verdade nos ensina a dividir o peso. Não tente resolver a semana inteira no dia de hoje. Pegue o problema mais simples, resolva ele primeiro, respire fundo e depois passe para o próximo. A clareza aparece quando a gente limpa o caminho passo a passo. O segredo de uma vida calma não é ter problemas. É saber resolver um de cada vez, sem pressa e sem desespero. Respire fundo e faça o seu melhor no dia de hoje. Tem uma coisa que me incomoda. O que? Às vezes, eu sei exatamente o que eu deveria fazer, mas mesmo assim eu não faço. Isso acontece porque saber não é o mesmo que decidir. Então eu não decidi de verdade? Quando alguém decide de verdade, para de procurar desculpas. Mas eu tenho motivos.
Eu não disse desculpas falsas. Muitas vezes elas são reais. A questão é, você quer resultados ou razões? Eu nunca pensei dessa forma. A maioria das pessoas coleciona razões para explicar por que não conseguiu. Poucas colecionam atitudes para conseguir. Porque eu me saboto. Porque mudar assusta. Mas eu quero mudar. Você quer os benefícios da mudança. O processo ainda assusta você. E por que o processo ele assusta tanto? Porque ele exige abandonar a versão confortável de quem você é hoje. Então crescer dói. Às vezes. Mas permanecer igual também dói. Qual das duas dores vale mais a pena? A que constrói alguma coisa. Você fala como se a vida fosse uma escolha constante. Porque é. Escolha de quê? Entre o fácil e o importante. Entre a distração e o foco. Entre a reclamação e a responsabilidade. E ninguém escapa disso. Ninguém. Qual foi uma das maiores lições que você aprendeu observando as pessoas? Que muitas delas esperam uma mudança de vida sem mudar de hábitos. Isso é impossível. É como querer uma colheita diferente plantando as mesmas sementes. Então a minha vida de amanhã depende do que eu faço hoje. Mais do que você imagina. E se eu começar pequeno? Toda grande construção começou pequena. E se eu errar? Aprende e recomeça. E se eu cair? Você se levanta. E se eu perder a motivação? Siga em frente. Você sempre simplifica tudo. Porque a vida já é complicada o suficiente. Então me diga qual é o primeiro sinal que uma pessoa está mudando. Ela para de perguntar o que a vida vai fazer por ela. E começa a perguntar o que ela vai fazer com a vida que recebeu. Eu já ouvi muitos conselhos. E quantos você colocou em prática? Poucos. Então o problema não é falta de conhecimento. O que é então? Você gosta da ideia de mudar, mas ainda não aprendeu a gostar do processo. O processo é cansativo. É por isso que ele seleciona as pessoas. Você acha que eu desisto fácil? Acho que você se convence fácil. Como assim? Você dá razões para não começar. Depois chama essas razões de lógica. Eu nunca tinha pensado nisso. A maioria das pessoas não pensa. Porque eu começo animado e depois eu perdo o ritmo. Porque você constrói sua vida sobre motivação. E qual é o problema? A motivação é visitante. A disciplina é moradora. Então a disciplina ela vale mais. Muito mais. Como alguém desenvolve essa disciplina? Cumprindo pequenas promessas feitas a si mesmo. Pequenas promessas? Sim. Se você diz que vai fazer algo hoje, faça. Se diz que vai levantar cedo, levante. Se diz que vai estudar, estude. A confiança em si mesmo nasce assim. Então a confiança ela não vem primeiro. Não. Primeiro vem a ação. Depois a confiança. E por que algumas pessoas parecem tão seguras? Porque elas acumularam provas de que conseguem. Eu acho que eu passei muito tempo duvidando de mim. E quanto tempo você passou testando do que é capaz? Bem menos. Percebe a diferença? Você passou anos ouvindo suas dúvidas, mas quase não deu oportunidade para suas capacidades responderem. Isso foi profundo. A verdade costuma ser. Qual a diferença de quem cresce e de quem fica parado? Quem cresce age mesmo sem garantias. Quem fica parado exige garantias antes de agir. Tem uma coisa que eu não entendo. Qual? Por que algumas pessoas saem do zero e conseguem crescer, enquanto outras ficam no mesmo lugar? Porque algumas usam as dificuldades como combustível. Outras usam as dificuldades como desculpa. Você está dizendo que a culpa é sempre da pessoa? Não.
A vida nem sempre é justa. Mas a responsabilidade de melhorar continua sendo dela. Às vezes eu sinto que falta alguma coisa. Falta clareza. E como eu consigo clareza? Parando de perguntar o que você quer para os próximos 10 anos e começando a perguntar o que deve fazer amanhã. Só isso? Grandes caminhos são construídos por pequenos passos. Mas eu queria descobrir o meu propósito. Muita gente fica procurando propósito e esquece de trabalhar. Então o propósito ele não importa? Importa. Mas ele costuma aparecer enquanto você caminha, não enquanto espera. E se eu escolher o caminho errado? Você aprenderá algo. E se eu falhar? Você aprenderá algo. E se eu tiver sucesso? Você aprenderá algo também. Então tudo é aprendizado. Para quem presta atenção, sim. Qual foi a maior mentira que eu acreditei até hoje? Que alguém viria mudar sua vida. Ninguém vem. Podem ajudar. Podem ensinar. Podem abrir portas. Mas atravessar a porta sempre será sua responsabilidade. Então eu sou responsável pela minha mudança. Desde o primeiro dia. Se você pudesse me dar apenas um conselho para o resto da minha vida, qual seria? Pare de esperar pelo momento perfeito. A maioria dos sonhos morre na sala de espera. Tem uma coisa que eu observo. O quê? Duas pessoas começam praticamente no mesmo lugar. Depois de alguns anos, uma cresce muito e outra continua igual. Por quê? Porque o tempo sozinho não faz ninguém crescer. Não? Não. O que transforma uma pessoa é o que ela faz com o tempo que recebe. Explique melhor. Algumas pessoas passam 5 anos repetindo os mesmos hábitos. Outras passam 5 anos aprendendo, melhorando e se desenvolvendo. Então o crescimento ele acontece antes de aparecer no resultado. Primeiro a pessoa cresce por dentro. Depois a vida dela começa a crescer por fora. Qual o erro que atrasa mais alguém? Acreditar que a vida vai mudar sem que ela mude. Então a mudança ela começa na pessoa. Sim. Uma pessoa não se torna mais próspera apenas porque deseja. Ela se torna mais preparada, mais responsável, mais valiosa. O que significa ser uma pessoa valiosa? É ser alguém que resolve problemas, ajuda pessoas e faz bem aquilo que se propõe a fazer. E isso vale para qualquer profissão? Para qualquer uma. As pessoas mais admiradas costumam ser aquelas que fazem seu trabalho com excelência. Então o segredo é trabalhar mais. Não apenas trabalhar mais. Aprender mais. Melhorar mais. Evoluir mais. O que você diria para alguém que sonha em ter uma vida melhor? Pare de perguntar apenas o que quer ter. Pergunte também em quem precisa se tornar. Essa foi profunda. Porque é a pergunta que muda destinos. Qual é o primeiro passo? Hoje, torne-se um pouco melhor do que era ontem. Quem faz isso por muitos anos raramente permanece no mesmo lugar. Porque algumas pessoas parecem enxergar oportunidades em todos os lugares. Porque elas se prepararam para reconhecê-las. Então oportunidade não é apenas sorte. Imagine duas pessoas diante da mesma porta. Uma está preparada para entrar. A outra não. A oportunidade apareceu para as duas. Mas apenas uma conseguiu aproveitá-la. Então a preparação ela vem antes da oportunidade. Na maioria das vezes, sim. Muitas pessoas pedem uma chance maior enquanto ignoram a preparação necessária para sustentá-la. Como alguém se prepara? Aprendendo. Observando. Desenvolvendo habilidades. Cumprindo responsabilidades. Construindo caráter. E quem faz isso? Quando a oportunidade chega, não precisa correr para se preparar. Já está pronto. Então qual é a melhor forma para se preparar para o futuro?
Aproveitar o agora. Porque o futuro é construído por quem aproveita bem os dias que tem hoje.